Ok. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículo 15, até o versículo 20. Vamos juntos, por favor. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Vamos 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Segue. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. 20, a gente fecha. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Oh, aleluia. Que o Senhor nos abençoe essa noite pela sua poderosa e tremenda palavra. Amém, igreja linda? Amém, amém, glória a Deus. O título da nossa mensagem nessa noite é: o que ele viu em mim? É uma pergunta mesmo. O que ele viu em mim? Ele aqui entenda como Deus. O que Jesus viu em mim? Você já fez essa pergunta? Eu faço essa pergunta constantemente. O que ele viu em mim? O que ele viu em mim para dizer que agora eu sou morada dele? Isso é algo absurdo, isso é algo estrondoso. O grande rei Davi, o grande salmista Davi, o grande guerreiro Davi, um dos maiores guerreiros da antiguidade, ele olha para a sua casa, olha para o seu palácio e diz assim: eu vivo em mármore precioso, eu vivo diante de ouro, minha casa é um palácio, eu moro num palácio. E Deus habita numa tenda. A arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, está numa tenda de paus e tecidos. Não, eu quero construir um grande palácio para Deus. E Davi desejou profundamente construir uma casa digna da presença de Deus, com ouro, com bronze, com prata, com pedras preciosas, digno do nome do Senhor e digno de todas as vitórias que Deus entregou a Davi. E aí Deus diz para Davi assim: você não pode construir minha casa, porque Davi, embora você seja conhecido como homem segundo meu coração, embora todo mundo veja que você é um grande adorador, você é um grande compositor, você é um poeta e ao mesmo tempo você é um guerreiro. Davi, mesmo você me adorando, e eu gosto quando você canta o meu nome, eu gosto quando você salmodia o meu nome, mas tem uma coisa: suas mãos estão sujas de sangue. Você não vai construir a minha casa, porém teu filho, este sim, Salomão, ele vai me edificar uma casa. E Salomão fez uma casa tão suntuosa, tão grandiosa, que era uma das maravilhas do mundo antigo, considerada até hoje por arqueólogos e historiadores como uma das maiores obras arquitetônicas do mundo antigo. Veja uma coisa aqui extraordinária. Embora Salomão tenha sido a pessoa mais criativa para poder construir uma casa para Deus, porque no tabernáculo de Davi, por exemplo, no tabernáculo de Moisés, por exemplo, tinha uma menorá. Sabe o candelabro? Tinha um candelabro. Salomão, quando ele foi construir, ele fez 10. Ele queria que Deus fosse engrandecido e glorificado em tudo. Então, se Davi fez uma planta, se Davi arquitetou algo, Salomão colocou sempre 10 vezes mais. Tanto que quando Davi ia sacrificar a Deus, Davi sacrificava um boi, Salomão, quando foi sacrificar, ele sacrificava 10. Salomão ele sempre amplificava a coisa. Agora veja que loucura. Mesmo diante de todo esse palácio, de tanto ouro, de tanta prata, de tanto bronze, tanta madeira preciosa, no Novo Testamento a gente vê um Deus que decide habitar no coração de gente que ninguém dava nada. Esse alguém é eu e você. Nós não éramos e não somos nada, e ainda assim esse Deus, apesar de toda a glória que construíram para ele no palácio, ele diz assim: eu não escreverei as minhas leis em tábuas, em madeira, em pedra, eu escreverei no coração do homem. E eu fico me perguntando, cara, o que ele viu em mim?
porque não há nada em mim de valor. E se eu quiser que tenha algo de valor em mim, eu estou fazendo o caminho errado. Porque graça não é merecimento, eu não mereço. E eu não quero me relacionar com Deus tentando merecê-lo, porque eu nunca vou merecê-lo. Porque toda a minha sabedoria diante de Deus é só um trapo sujo, não é nada. O que é toda a minha riqueza? Eu vou passar a vida tentando construir riquezas e dar na casa de Deus para ver se eu agrado a Ele? Claro que não. Ele caminha sob pedras preciosas. O que Ele viu em mim? Eu quero usar esse texto nessa noite para poder embasar o que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu quero compartilhar isso com vocês. Esse texto, primeira coisa, ele é um alerta. Ele tem um sinal de alerta ligado aqui. Ele tem um sinal que está dizendo, olha, o caminho está errado. Vamos corrigir a trajetória. Vocês estão negligenciando o mais importante. Esse texto aqui, ele é exatamente isso. É muito mais do que a história de uma libertação de alguém que estava possesso por espíritos malignos. É um sinal para a igreja. Esse texto é um sinal para todo ser humano que quer caminhar um caminho de paz e de graça, e principalmente na presença de Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Primeiro, a gente tem alguns elementos que comprovam que esse texto é um sinal de alerta. Esse texto, ele é real. Isso aconteceu. Essa história aconteceu. E para você entender que talvez você não está muito por dentro do texto, deixa eu gastar 2 minutos só para te inserir aqui. Jesus tinha acabado de se dirigir a uma cidade dos gentios. Na verdade, Jesus se dirigiu para uma cidade, não sabe exatamente o nome dessa cidade, mas a princípio é Gerasa ou Gadara. Jesus se dirigiu para uma cidade que não era comum um judeu ir, porque era uma cidade de gentios, gente que não era circuncidada, gente que não tinha aliança com Deus, gente que não é da aliança da linhagem de Abraão, não era judeu. E os judeus, eles são um povo muito fiéis à sua linhagem, à sua origem, e por isso que eles sempre colocam no seu nome de quem eles são filhos, porque eles respeitam muito a história. Então Jesus decide ir para uma cidade de um povo que não é de judeus, não são judeus. Chama Decápolis, são 10 cidades de gentios. É a primeira vez que Jesus está se dirigindo para essa região. Então Jesus entra no barco, atravessa o mar e chega do outro lado, num lugar onde um judeu não era bem-vindo, porque era uma cidade de gentios, era uma cidade que não comungava da mesma fé, dos mesmos princípios, dos mesmos valores, etc. Então a primeira coisa, Jesus estava indo para um lugar onde ele não era bem-vindo. Então o primeiro ponto que você tem que guardar para você entender o contexto desse texto é: Jesus decidiu ir para um lugar onde ele não era bem-vindo. Segundo, seus discípulos estão com ele. Portanto, em Jerusalém, no lugar dos judeus, na Galileia, Jesus já era famoso. Jesus já tinha operado grandes milagres. A fama de Jesus já o precedia. Ele já era uma pessoa de expressão. Ele já era um homem de notoriedade. As palavras de Jesus já eram significantes para as pessoas daquela região dos judeus. Mas na região dos gentios, não. Era a primeira vez que Jesus estava indo lá. Não tinha Instagram nem Twitter nesse período, amigo. Era tudo verbalizado. Era você contando a história de um para o outro. Então, a história de Jesus não tinha chegado direito ainda nessa cidade, ou no conjunto dessas 10 cidades. Então ele está indo para um lugar completamente novo e está indo para um lugar onde um judeu naturalmente não é bem-vindo. Qual é o outro elemento do texto? O outro elemento do texto é que diz a Bíblia, Marcos, ele usa algumas ironias, mas de propósito. Ele usa algumas ironias dizendo que no cume de uma montanha, num precipício, bem lá no topo, está um rebanho de porcos. Está um rebanho, olha as expressões, um rebanho de porcos pastando, e os pastores cuidando deles. Independente da sua versão, da sua Bíblia, você vai ver essas expressões: porcos pastando e os pastores cuidando. A gente sabe que porco não pasta, porco vive em chiqueiro. Portanto, isso aqui é uma linguagem metafórica. Primeiro sinal, ele está dizendo assim, olha, porco não pasta, hein? Mas estou deixando aí para vocês nas entrelinhas, para vocês entenderem para onde a coisa vai caminhar. Outra coisa, pastores de porcos, não existe isso. Você vai ver na Bíblia cuidadores de porcos, você pode até ver, mas você não vai ver nesse período, porque diretamente pastor era de ovelha. E quando se falava em pastar, quando se falava em pasto, estava falando de, basicamente, nesse período está falando de ovelha.
Então esse texto, primeiro, ele está falando que Jesus está indo para um lugar onde o judeu não é bem recebido, ponto 1. Ele está indo para um lugar completamente novo, ponto 2. Então ele está indo para um lugar e o evangelista Marcos está sinalizando algumas coisas que quer dizer algo, que sinaliza para algo. Não quer dizer exatamente sobre aquilo, está sinalizando sobre algo. É claro que eu não estou dizendo para você que essa história não existiu, que não haviam porcos. Não, haviam porcos, sim. Haviam cuidadores de porcos, sim. Só que ele está querendo dizer muito além de porcos. Ele está querendo sinalizar para outra coisa. Ele está querendo apontar para outra coisa. Sabe, os porcos estão ali. Os demônios de fato saíram do homem e foram para os porcos. Deixa eu voltar mais um pouquinho para você entender. Então Jesus está ali e ele se encontra com um homem. Na verdade, o homem encontra com ele. Esse homem está nu, completamente nu. Ele está todo cortado porque ele vivia nos sepulcros. Nem as maiores correntes que eram utilizadas para amarrá-lo tinham poder de prendê-lo, de detê-lo. Ele arrebentava as correntes, diz Mateus, Marcos e Lucas, que ele arrebentava as correntes. Nem as pessoas mais fortes, diz Mateus, conseguiam detê-lo. Então ele tinha uma força sobre-humana. E ele vivia nos sepulcros. Lucas e Marcos diz que ele estava sozinho, era o endemoniado de Gadara. Mateus já trabalhava na coletoria, já era contador, acostumado com o número. Mateus já diz que eram os endemoniados. Então é provável aqui que seja uma mulher. É provável que seja um casal, porque nesse período aqui é comum omitir a mulher e crianças. Você lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? A Bíblia diz que haviam 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Mateus, quando vai relatar esse fato aqui, esse evento, ele diz que eram 2 endemoniados. Então eu vou pelo relato de Mateus, porque Mateus era mais preciso em algumas informações. Mas isso aqui não é tão significante para o caso. Eu quero só que você entenda que havia ali um homem, de fato, que vivia nos sepulcros, endemoniados. Provavelmente ele estava ali ou com uma mulher, poderia ser sua esposa, ou poderia ser uma criança. Ele vivia todo mutilado, todo cortado. Provavelmente esse homem tinha os dentes quebrados, porque ele com certeza, ele batia com o seu rosto sobre as pedras, sobre a rocha. E não duvido se ele comesse terra, as coisas mais absurdas que você possa imaginar, esse homem praticava. É possível que esse homem tinha os cabelos longos, porém com muitas falhas, porque ele deveria arrancar o próprio cabelo, porque a Bíblia diz que ele usava lasca de pedra para se ferir. Então você tenta amplificar tudo o que está acontecendo com esse homem para você formar uma imagem na sua cabeça. E esse homem, quando ele vê Jesus se aproximando, a Bíblia diz que imediatamente ele se joga diante de Jesus, se prostra, e os demônios dizem assim: por que viestes me atormentar, Jesus, filho do Deus vivo? E Jesus olha para aquele homem, e diante da fala daquele demônio, Jesus diz assim: qual o seu nome? E ele diz: Legião é meu nome, porque somos muitos. Jesus sim dá muita conversa, sem fazer nenhuma entrevista com o capeta, sem fazer nenhum bate-papo, diabo no divã. Jesus não fez isso, em nenhum momento você vai ver isso. Jesus olha para ele, e quando Jesus ia expulsá-lo, aquele demônio grita, aquele demônio que representava aquela legião, ele grita assim: permita que não saiamos dessa cidade, deixe-nos entrar nos porcos. E Jesus então permite que aqueles demônios entrem nos porcos, e imediatamente aqueles porcos, possessos por demônios, se jogam do precipício no mar e morrem. Pronto, te contei a história, e a partir daqui a gente consegue evoluir a coisa. Essa história, ela tem uma tensão, mas se a gente permitir que o Espírito Santo fale através das letras das Escrituras, nós vamos sair dessa tensão e vamos provar de algo extraordinário já já. Ok, fica aqui comigo. Esse texto então, quando Jesus permite dos demônios entrarem nos porcos, Jesus queria dizer algo. Não é possível que você vai ler um texto desse e você não vai concordar comigo que Jesus permitiria que os demônios entrassem nos porcos e mais de 2.000 porcos morressem à toa. E há de convir que Jesus não deixaria os demônios ficarem ali naquela cidade,
Ou, você vai concordar comigo, quem são os demônios para Jesus acatar um pedido deles? Nos deixe ficar nessa cidade, nesse país, não nos mande para fora desse país. Por que Jesus tomou essas atitudes? Primeiro, esse texto aqui, Marcos, ele dá algumas ironias de propósito. Ele está sinalizando primeiro para os judeus. Por que Jesus está indo para uma cidade onde ele não era bem-vindo, porque ele é judeu, e onde ele não havia fama alguma sobre ele, ninguém sabia que ele era profeta. Ele está indo para uma cidade de gentios, porque os judeus, que são manipuladores da religião, não recebiam sua mensagem e ainda prejudicavam aqueles que recebiam a mensagem do evangelho. Então, primeiro sinal, eu já te respondo a primeira pergunta: por que Jesus está indo para um lugar onde ele não é bem-vindo? É porque em Jerusalém, que era o lugar onde os homens deveriam receber a sua mensagem, porque estavam esperando o Messias, e ele era o Messias, esses homens não receberam a mensagem do Evangelho. Então, obviamente, Jesus está indo para uma cidade onde ele não era bem-vindo, para sinalizar para quem está em Jerusalém que o caminho deles estava completamente errado. Se você lembrar, Jesus diz assim: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. João capítulo 1, versículo 11. Versículo 12, ele complementa dizendo assim: mas todos quantos me receberem e crerem no meu nome, eu lhes darei o direito de assumir uma nova paternidade, de se tornarem filhos de Deus. Esse homem que agora está sendo liberto, ele não tem nome. Se ele fosse um judeu, provavelmente ele ia ser bem alguma coisa. Filho de alguém. Você lembra do cego de Jericó? Você lembra? Qual era o nome do cego de Jericó? Como? Bart, filho de Timeu. Ou bem ou Bar, é filho. Filho de Timeu. Ele não tem nome, mas você sabe quem é o pai dele. Esse gentio aqui, ele não tem nome. Ele é só um endemoniado de Gadara. Um endemoniado de Gadareno, o Gadareno. Ele não tem nome. Ele está com a sua vida destruída. Ele não tem um histórico. Na verdade, tudo que ele é um endemoniado. Tudo que se sabe é que ele vivia nos túmulos. Tudo que se tem é que ele estava todo arrebentado. Tudo que a gente tem para pincelar e observar sobre o histórico desse homem é que a vida dele era desgraçada. Aí olha o que acontece. E agora o negócio começa a ficar bom. Meu Deus do céu. Eu não estou gerando falsa expectativa no teu coração não, viu? Aguenta aí. Agora fica bom por quê? Jesus liberta esse homem. Jesus expulsa os demônios. Jesus corrige a trajetória dele. E ao mesmo tempo Jesus sinaliza para os seus discípulos que estão olhando tudo aquilo ali. E Jesus queria dizer assim: olha, não despreze mais os desprezados, não ignore mais os ignorados, não rejeite mais os rejeitados. Eu vim exatamente para quem era rejeitado. Eu vim para vocês viverem o que eu tenho para vocês, o propósito de vida que eu tenho para vocês, meus discípulos, mestres do novo legado, apóstolos do novo batismo. O que eu tenho para vocês é que vocês têm que ir no lugar onde ninguém queria ir, onde a religião não quer ir, abraçar quem não quer ser, não pode ser abraçado, beijar quem não pode ser beijado, perdoar quem não pode ser perdoado, consolar quem não pode ser consolado, visitar quem não é digno de ser visitado. Jesus está dizendo para eles: vocês não vão provar de todo o propósito que eu tenho para vocês se vocês se acostumarem com a religião de Jerusalém. Porque essa religião de Jerusalém não faz questão de que as pessoas morram, sejam elas pessoas ou sejam porcos. Eu me importo. Esse homem, quando ele percebe o que Jesus fez com ele, entra o versículo 15. Se você puder ler de novo comigo, ou se você puder só ouvir, e diz assim: foram ter com Jesus, quem? Os homens daquela cidade, os cuidadores dos porcos, e viram o endemoniado, que tivera legião, presta atenção agora, ó, assentado, vestido e em perfeito juízo. Isso é o Evangelho. Se alguém me perguntar, defina o Evangelho. Evangelho é isso aqui. Olha o que está acontecendo com esse homem. Ele vivia nos sepulcros, ele vivia em cemitérios, ele estava nu, pés descalços, ele estava todo cortado, degladiado, sozinho.
sozinho, vivendo em plena vergonha. Esse homem não tinha mais família, e se tivesse, a família dizia que não o conhecia. E quando Jesus opera um milagre na vida dele, e qual foi o milagre que Jesus operou na vida dele? Jesus permitiu que ele fosse visto como filho de novo, como um ser humano de novo. Jesus libertou aquele homem e chamou ele para perto. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Aqueles cuidadores dos porcos, cujos porcos se precipitaram, eles ficaram revoltados porque perderam algo, perderam dinheiro. Perderam dinheiro. E dinheiro é mais importante do que a libertação daquele homem. Dinheiro é mais importante do que pessoas. Então eles ficam indignados. E quando eles chegam até Jesus para poder questionar, eles tomam um susto. Por quê? Aquele cara que vivia nu, pelado, descalço, sem juízo, ele agora está sentado. Perceba o que Jesus está fazendo. E o que o texto está dizendo? Ele está sentado, ou seja, ele recuperou a paz. Ele vivia perambulando. Agora os homens encontram ele sentado. Ou seja, esse homem agora tem paz. E a paz que ele tem vem do que Isaías disse. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da... Ele se encontra exatamente com esse príncipe da paz. E por ele se encontrar com esse príncipe da paz, toda aquela guerra que havia dentro dele, que ele não tinha mais controle, não tinha mais juízo, ele agora está sentado, ou seja, agora ele tem paz. É exatamente isso que eu vim declarar sobre a tua vida nessa noite. Apesar de todos os tumultos que estejam vivendo no teu coração, no teu interior, a partir de hoje, pelo encontro que você vai ter com Jesus nessa noite, você vai encontrar a paz. É o que ele tem, paz. Segunda coisa que o texto diz, ele está vestido. Então a primeira coisa que acontece, ele encontra paz, ele está sentado. A segunda coisa, ele está vestido. O que o texto está dizendo? Ele não é mais escravo do diabo. Na Bíblia, descalço sempre foi escravidão. Então quando o texto diz, agora ele está sentado, ele tem paz. Jesus trouxe paz àquele homem. Segundo, ele está vestido. Jesus o libertou do império das trevas. Ele não é mais escravo. Jesus o tornou livre a partir daquele dia. E qual o terceiro? Ele encontrou o perfeito juízo. E nisso daqui está a transformação de um ser humano, o perfeito juízo. Entenda, perfeito juízo aqui, ele teve clareza de quem era Jesus. Isso daqui é transformação. Por isso que Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer assim: não vos conformeis com esse mundo, não andem na forma desse mundo, na bitola desse mundo aí, mas transformai-vos pela renovação da vossa... Ou seja, se você tiver transformação, clareza de quem é Jesus para você, você vai ser transformado a cada dia. Então presta atenção no que está acontecendo nesse texto aqui, pelo amor de Deus. Esse homem que não tinha paz, agora tem paz, porque ele está diante do príncipe da paz. Esse homem que vivia como escravo do diabo, agora ele está vestido, está calçado, como quem diz, eu não sou mais escravo. E agora ele tem uma clareza de quem é Deus para ele. Meu irmão, esse tripé vai acontecer na tua vida, mesmo diante das maiores guerras. Eu vim profetizar sobre você hoje, irmão. Eu vim com fé no meu coração para liberar essa palavra sobre a tua vida. Mesmo diante das guerras da vida, dos temores desse mundo vil, você vai estar com paz no teu coração, porque é garantido pelo Senhor. Segundo, você não será mais escravo, refém do sistema do mundo. Você não é mais escravo, refém do diabo, você já é livre. 3, você vai ter clareza de que a partir de hoje Ele é Deus e você é filho. Mas veja o que interessante está acontecendo aqui, para a gente evoluir no texto. Aqueles homens presenciam isso e ficam assustados, porque viram a condição anterior dele. Viram a primeira condição de endemoniado dele. E agora estão vendo ele vestido. Presta atenção, provavelmente foram os discípulos que colocaram roupa naquele homem. Você concorda comigo ou não? Quem é que está ali? Só Jesus e os discípulos. Aquele povo ali não gostou do que Jesus fez. O homem estava pelado. Jesus liberta o homem. Pedro, aquela roupa que a Dona Maria guardou para você, faz o seguinte, Pedro, oferta essa roupa na vida dele.
Eu tô só imaginando, Mas para mim, a roupa que ele está vestindo significa quem olhar para você e olhar para João, e olhar para Pedro, e olhar para Tiago, e olhar para Mateus, vai falar, é a mesma coisa. Sabe o que ele está dizendo? Pouco importa o teu passado. Ele não está nem um pouco preocupado. Ele te fez igualzinho a mim, igualzinho esse irmão que está do teu lado, igualzinho o outro irmão. E tem mais um detalhe. A mensagem que a igreja prega não tem que ser só verbal. É nossa obrigação carregar na mochila a roupa para cobrir a necessidade e a nudez de alguém. Porque se a gente vive um evangelho que é só verbalizado, a gente não transforma socialmente esse mundo, significa que aquilo que a gente prega não tem valor nenhum. Eu estou conjecturando, tá? Estou só exemplificando. Pedro, tira a tua segunda capa da mochila. Mas essa capa eu guardo com tanto carinho. É exatamente por isso. Dê para ele. João, essa sandália, João, que você carrega, caso a sua arrebente, porque a gente anda muito, João. A gente anda muitos dias no deserto. Faz uma coisa, João, se arrebentar, a gente remenda. Ou a gente providencia outra. Mas essa segunda que você tem, bota no pé do teu irmão. O que Jesus está dizendo? O mesmo amor que eu tenho por ti, João, que reclina a cabeça no meu peito, é o mesmo que eu tenho por esse cara que está todo machucado, vivia nos túmulos. O meu amor por ele é o mesmo. O que ele está dizendo? Avivamento é a gente cobrir a nudez. Irmão, irmãos, eu rodo o Brasil aí bastante, sabe? E para mim já deu. Esse negócio de que avivamento é vamos chapar, é chapação, xaramaná, é xaragandá, é rodopeia. Meu irmão, se o culto pegar fogo, se arrepiar, estamos provando de um avivamento. Tá bom. Eu já fui em igrejas, que a igreja era um palácio e do lado era uma favela. Eu falei, que porcaria de evangelho que esse povo está vivendo. Me desculpe o porcaria. Porque se o evangelho que eu prego, eu não carregar comigo uma segunda roupa para vestir aquele endemoniado de Gadara, que eu estou pregando o evangelho para ele, que evangelho é esse que eu estou pregando, Igreja Belém Church? Se eu não trago comigo uma segunda sandália, ou se eu não tenho coragem de tirar a minha própria sandália para calçar aquele que antes era escravo e agora é liberto, do que vale a minha mensagem? Do que vale o evangelho que eu prego? Não vale nada. A lição que Jesus está dando para os discípulos, só você vê, é isso. Quanto mais amor você dispensar às pessoas, mais poderosa será a tua vida. Quanto mais perdão você dispensar para as pessoas, mais relevante será a tua música, o teu louvor, a tua empresa, seja lá o que for. Quanto mais você conseguir tocar as pessoas que não poderiam ser tocadas, mais relevante é a tua vida, filho. Olha o que está acontecendo com esse cara. Ele tem uma semelhança com os discípulos. Ele tem uma semelhança com Jesus. E é exatamente isso que eu e você precisamos. Eu falo por onde eu passo, o cara não me chama de cantor. Você tem esse direito, fala assim, esse cara não canta. Ok, tudo bem, é relativo, pode ser. Esse cara não prega, pode ser, fique à vontade. Só não negue uma coisa. Esse cara é um ganhador de almas. Esse cara aí, ele prega um evangelho que ama as pessoas. Esse cara ajuda alguém. É isso que eu quero. Eu não me importo com o título. Eu não me importo se vão olhar para mim e falar assim, isso aí andou com Jesus. O que adianta? Andou com Jesus, mas não leva uma segunda sandália para poder calçar quem está descalço. Vamos caminhar. Aqueles homens, quando chegam ali, eles estão procurando o endemoniado do túmulo. E quando eles chegam ali, versículo 15, eles veem alguém semelhante a um discípulo.
Eu vou repetir, porque ninguém deu um glória a Deus. Eu achei que todo mundo ia dar glória a Deus nessa hora. Peraí, vou treinar de novo aqui. Peraí. Eles chegam lá procurando um endemoniado. Não conseguem achar. A única coisa que eles conseguem ver é alguém sentado muito parecido com o próprio Jesus e com os discípulos. Isso é evangelho, é antes e depois. Isso é evangelho, é a partir daqui. E agora? Como é que vai ser? E agora? Tem um jeito? Ele não tem mais a estética de alguém que está aprisionado. Ele tem uma semelhança com Jesus. E eu arrisco em dizer, se ele ficasse ali mais um dia, ele ia falar igualzinho a Jesus. É ser igualzinho Pedro. Quando Pedro foi discursar no Sinédrio, lá no livro de Atos, a Bíblia diz que os religiosos decidiram indagar a Pedro, e começaram a questionar Pedro. Não, mas aí nos fala sobre esse Jesus de Nazaré. E Pedro começou a falar. Pedro foi demasiadamente longo, ou seja, ele foi chato. Falou que foi chato. Quando ele terminou de falar, aqueles religiosos, eruditos, conhecedores da lei, bons de gramática, eles olham para Pedro e para a multidão e dizem assim: certamente, esse homem que vos falou é agramatos. Do grego é ignorante. Certamente Pedro falou: nós fomos, a gente era. Ele, meu irmão, ele cabulou tudo da gramática. Mas olha a conclusão deles. Mas certamente, este homem andou como Jesus de Nazaré. Aguenta, coração. O que está acontecendo com esse texto? Eles estão indo procurar um endemoniado, mas depois da experiência do príncipe da paz, eles não conseguem mais. Por quê? Agora tem alguém parecido com Jesus. Deixa eu te dizer, meu irmão, esse é o maior prêmio que você vai ter na tua vida. Alguém dizer para você e falar assim: cara, você está parecido com Jesus. A melhor coisa para essa igreja é o que dirão: essa igreja tem o cheiro de Jesus. Deixa eu concluir aqui. Beleza. Esse homem agora tem noção do que Jesus fez com ele. E para ele, a primeira coisa que Jesus fez foi libertá-lo do passado. Para ele, esse ex-endemoniado, para ele, o que Jesus fez foi libertá-lo de um passado de muita dor. E Jesus percebe que a sua mensagem não seria bem-vinda ali. Os criadores de porcos decidem expulsar Jesus dali. E falam: saia daqui agora, você e seus discípulos. Jesus diz: ok. Jesus pega os seus discípulos e entra no barco. Quando ele entra no barco, sabe quem vem correndo? Sabe quem vem correndo? O ex-endemoniado. Imagina ele: Jesus, não. Imagina ele botando o pezinho no barco. Jesus diz para ele assim, ó, diz o texto: não, eu não te permito ir comigo. Porém, vai e anuncia na tua casa, entre os teus, as maravilhas que Deus fez por você. Eu gosto dessa parte. Eu gosto muito dessa parte. Essa é a primeira vez que Jesus está se anunciando como Deus. É a primeira vez. Quando ele diz assim: vai e fala o que Deus fez, ele disse: eu sou. A mesma palavra que Deus usou para falar para Moisés. Moisés diante da sarça ardente, o fogo pegando na sarça lá no monte. Moisés diz assim: quem eu direi que me enviou? Como que eles vão saber qual é o teu nome? E Deus diz assim: Moisés, diga a eles que eu sou, te enviou. E Jesus está dizendo para o cara assim, ó: olha, volta para a tua casa, volta para a tua família e diga a eles que o eu sou fez uma maravilha em você. Escuta aqui, é a primeira vez que Jesus está falando que ele era o próprio Deus encarnado na terra e está falando para um ex-endemoniado, ou seja, o teu histórico não muda em nada o propósito que ele tem para você. A partir de hoje, entenda, você não carrega um passado, você tem um histórico de alguém que teve uma segunda chance.
E é impressionante o que Jesus está fazendo com esse homem. Vamos ficar aqui para a gente poder encerrar. É impressionante o que Jesus está fazendo na vida desse camarada. E é assim que vai ser na tua vida. Apesar do histórico dele de endemoniado, apesar do histórico de gentil, ou seja, sem aliança com Deus, apesar do histórico de excluído, escravo, nu, todo marcado, todo automutilado, Jesus olha para ele, quando ele bota o pé no barco e diz assim: Jesus, me deixa ir contigo. Entenda, se Jesus permite aquele endemoniado ir com ele para Jerusalém, é como se Jesus dissesse assim: eu deixo você fugir do teu passado. Jesus olhava para o passado daquele cara e via um testemunho. Ele olhava para o passado e só via dor e vergonha. Jesus não vai apagar o teu passado, Ele vai ressignificar o modo como você olha para o teu passado. Ele não está preocupado que as pessoas esqueçam o que você fez lá atrás. Ele está preocupado que a sua postura a partir de hoje mostre para as pessoas que aquilo que aconteceu lá atrás virou um grande testemunho do que Jesus fez na tua vida. Então, Jesus diz para ele: não, você não vai comigo. Eu não vou fazer você fugir do seu passado. Por quê? Ele tinha medo e vergonha de voltar para a família. O que Jesus diz para ele? Volta para a tua casa. Ou seja, você ainda tem uma casa. Volta para a tua família, você ainda tem uma família. Embora eles te rejeitem, eu estou dizendo, você ainda tem uma família. Embora você vivia nos túmulos, eu estou dizendo, você ainda tem uma casa. Embora você se ache um zero à esquerda, eu estou dizendo, a partir de hoje você só vai falar de coisas maravilhosas. Jesus está ressignificando a vida desse cara. Presta atenção aqui, igreja. Isso é evangelho. Jesus está ressignificando a vida dele. De ex-endemoniado a missionário de Gadara. De rejeitado a pastor de sua própria casa. Oh, meu Deus do céu, o que é isso? O que Jesus fala para ele? A primeira coisa: volta para a tua casa. Não adianta você fugir comigo, cara. Volta lá na tua casa, porque é lá que eu vou te honrar. É lá que eu vou mostrar o que é o poder do evangelho. É lá que eu vou mostrar para você que Deus realmente visitou e você teve uma vida completamente transformada na minha presença. É lá dentro. Porque você vindo comigo, você está fugindo do teu passado. Isso não tem muito significado para mim, filho. Porque Ele é especialista em pegar passados ruins, transformar num grande testemunho que sinaliza para um propósito de futuro significante e poderoso. Esse homem tentando fugir do passado, ele quer entrar no barco para poder fugir com Jesus, sair dali com Jesus. Jesus diz: não, você vai ficar aqui, filho. O que eu tenho que fazer com você é aqui. A tua pregação vai ser diferente da pregação de Pedro, filho. Filho, olha só, tu até botou a roupa aí, estou supondo aqui, tá? Você botou a roupa de Pedro, filho, mas a tua pregação vai ser diferente. Você não vai falar em Jerusalém, filho. Talvez você nunca pise em Jerusalém. Você vai falar para a tua casa. Você foi chamado para pregar para a tua casa. Você foi chamado para curar a tua família. Eu estou falando para alguém aqui nessa noite. Pode ser para uma pessoa, eu fico feliz. Você foi chamado para ser pastor da tua própria casa. Para a gente caminhar. Esse homem também, quando ele vê Jesus saindo dali, ele percebe: a minha paz está indo embora. Eu agora sou igual a eles. Estou vestido igual a eles. Mas vou ficar sozinho. Eu não posso ficar sem o Senhor. Ninguém fez por mim o que o Senhor fez. Então, por favor, não fica longe de mim. Me deixa estar perto do Senhor. É só isso que eu quero. Sabe o que me lembra? Obed-Edom. A Bíblia diz que um camarada chamado Obed-Edom. Obed é escravo e Edom é o lugar de onde ele veio. Obed, escravo. Escravo de Edom. Nem nome esse cara tem. Escravo de Edom. Os edomitas eram inimigos de Israel. Em determinado momento teve uma ordem em Israel que todos os edomitas fossem assassinados. Então esse cara é um escravo de uma terra de fugitivos. A Bíblia diz que Davi, quando mandou buscar a arca na casa de Abinadab, o sacerdote, estava lá 20 anos, tem gente que diz que é 30 anos.
A arca estava na casa de Abinadab, o sacerdote. 20 anos, vamos supor. Vamos trabalhar com esse número. E Davi diz assim: não é certo. A arca, nós precisamos trazê-la para o arraial. Para onde ela tem que ficar? No templo, no tabernáculo. E aí Davi manda um carro de boi. Vem os filhos de Abinadab, você conhece a história. E o carro, e a arca está em cima do carro de boi, e o carro de boi está vindo. Os filhos do sacerdote, cuja arca ficou na casa 20 anos. Em determinado momento os bois tropeçam, a arca ia caindo, e o que acontece? Você conhece o texto? Uzá, que é um dos filhos de Abinadab, amigo de Davi, vai segurar a arca. Entenda, está 20 anos na casa dele, então ele já está acostumado com a arca. Ele já fez isso outras vezes. Para ele ter essa atitude, é só você pensar, a arca está na casa dele 20 anos. E ele vai lá amparar a arca, porque era um utensílio religioso. Então ele vai amparar. Quando ele vai amparar a arca, a Bíblia diz que Deus fica irado com aquela atitude, e Deus fulmina ele morre. Davi fica tão magoado com aquela situação, porque o rapaz era amigo dele, e Davi não entendeu muito bem o que Deus fez. Davi fica tão magoado que ele comete um dos maiores erros da trajetória dele. Davi olha para uma casa que está na beira do caminho. Na beira do caminho. Entenda, casa na beira do caminho, essa casa não tinha nada para ser assaltada, porque ninguém morava na beira do caminho nessa época. Porque beira do caminho é lugar de ladrão e assaltante, só. Então essa casa ali não tinha nada para ser assaltada, nada. Não valia nada. Quem mora ali naquela casa? Obed-edom. A mulher dele era estéril, não tinha filhos. A terra era seca, não tinha nada. Davi olha para aquela casa e Davi não pensa duas vezes. Eu preciso me livrar dessa imagem de dor, porque meu amigo acabou de morrer e eu estou muito magoado. O que Davi faz? Joga a arca na casa de Obed-edom. Obed-edom, eu já te traduzi, escravo de Edom. Escravo de uma terra de inimigos, fugitivos. A Bíblia diz que a arca passa 6 meses na casa de Obed-edom, se não me engano. Mas é um erro de tradução, não são 6 meses. Por quê? A Bíblia também diz que a mulher de Obed-edom era estéril. Mas depois que a arca chega na casa dela, ela passa a ter filhos. Então uma gestação, a gente sabe que demora no mínimo 40 semanas, ou até 40 semanas ou 9 meses. Então não foram 6 meses ou 3 meses que a arca ficou ali. Então agora, por causa da presença de Deus na casa dela, ela agora tem filhos. Outra coisa, Obed-edom, cuja terra dele era seca, agora a terra prospera, germina tudo. A casa que era uma palafita, agora é uma casa gigante. Tanto que a fama de Obed-edom chega no palácio. E dizem para Davi, lembra de Obed-edom? Agora ele vive numa casa próspera, sua mulher tem filhos e sua terra dá tudo. Davi faz o quê? Vamos buscar a arca. Isso é por causa da arca. É por causa da arca que está na casa dele. Davi, quando chega lá para pegar a arca, o que Obed-edom fala? Senhor, meu rei, leve tudo, me tome a terra, leve esse palácio, só me deixa uma coisa, não tira de mim a presença de Deus. Olha o que está acontecendo com o ex-endemoniado. Quando ele bota no pé no barco, porque Jesus está saindo, ele está dizendo, por favor, tira essa roupa, tira esse sapato, tira tudo, só não me deixe mais longe de você, mais nem um minuto da minha vida. O que Jesus diz para ele? Filho, você não vai comigo, mas tem um detalhe, a minha promessa vai continuar com você. A partir de hoje, volta para a tua casa. Jesus está dizendo, eu estou agora restaurando a tua casa, a porta vai estar aberta para você. Segundo, volta para a tua família. Eu estou liberando cura agora para aqueles que te rejeitavam, eles vão ser curados e você vai ser recebido de novo. 3, a partir de hoje, você vai levar a minha palavra. E qual é a minha palavra para você? A partir de hoje, você vai anunciar as maravilhas do eu sou.
Entenda, esse homem não tem mais Jesus fisicamente, mas tem uma palavra sobre ele. Isso é para mim e para você. Jesus não está aqui sentado conosco, mas nós temos uma palavra sobre nós. Qual? Sobre nós habita o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus em nós. Qual é a outra palavra que nós temos? É de que em breve Jesus virá sobre as nuvens buscar a sua igreja. Esse homem agora tem a sua vida ressignificada. Ele agora é um missionário. Jesus fala assim para ele: não, eu não deixo você ir comigo. Talvez esse foi o melhor não que ele recebeu na história da vida dele. Deixa eu te falar uma coisa, você procura muito sim de Deus. Talvez a melhor coisa que Deus vai te dar é um não. Talvez você veio aqui buscar resposta e Deus está usando a minha boca para falar para você não. Mas eu queria um sim. Deus está dizendo não. Jesus, eu não vou com você? Não. Jesus, eu não vou ser um dos teus discípulos, eu tenho até roupa igual. Não. Mas vai ser o melhor não que você recebeu na história da tua vida. Por quê? Ao mesmo tempo que Jesus dá um não, Jesus revela o destino dele. Jesus diz: vai e anuncia. Jesus fez isso com os discípulos também. Lembra no livro de Marcos? Capítulo 16, verso 15, se não me engano, não é isso? Ide ao mundo inteiro, anunciai a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Mas aqui o mais importante é: ide. E o que Jesus falou para o ex-endemoniado? Ide. Quanto tempo os discípulos demoraram para ouvir isso de Jesus? 3 anos e meio. Quanto tempo esse homem demorou para ouvir isso de Jesus? 1 dia. Esse homem se tornou ex-endemoniado, missionário, restaurador de famílias em 1 dia. Esse homem talvez está vivendo todos os sonhos que ele sonhou ou sequer sonhou em 1 dia só. Sabe por que você não viveu ainda os maiores sonhos e projetos de Deus na sua vida? Porque você não os começou. Sabe a maior música que você ia fazer? Sabe por que você não fez ainda? Porque você não começou. Sabe o maior projeto de Deus lá dentro da tua casa? Não iniciou ainda? Porque você não teve coragem de startar. Sabe o que você está dizendo? Eu não estou preparado. Quando ele queria entrar no barco e sair dali, ele estava dizendo para Jesus: eu não estou preparado. E Jesus está dizendo: você não precisa estar preparado, filho. Você só precisa estar disponível. Você só precisa de uma palavra. E essa palavra eu estou te dando. Vai e anuncia. Sabe o que ele poderia dizer? Ai, mas eu não fui ainda ungido a discípulo. Eu não vi o Senhor ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. Eu não vi a mulher do fluxo de sangue ser curada. Eu não vi a Talita. Eu não vi a menina ser ressuscitada. Quando o Senhor disse: Talita, cume, menina, levante. Eu não vi o cego de Jericó enxergando. Eu não vi o paralítico que estava há 38 anos no tanque de Betesda. Eu não vi nada disso. Eu não fui preparado. Eu não estou pronto. Jesus está dizendo para ele: você tem uma palavra e isso basta. Sabe por que você não se levantou ainda não acredita que Deus te chamou para algo extraordinário? Porque você pensa que você não está pronto. Tem gente que diz assim: não, para eu pregar, primeiro eu tenho que fazer um seminário, depois eu tenho que ser ungido a pastor, apóstolo, semideus, ou sei lá o que. Jesus está dizendo para esse homem aqui: tu não vai andar comigo, você não vai estudar nenhuma escola teológica, você não vai ver eu fazendo mais nenhum milagre, mas tem uma coisa, você tem uma palavra: eu vou estar com você quando você abrir a sua boca. Ei, Deus te chamou para uma vida significante e extraordinária. Tudo que você precisa fazer é: 1, acreditar que realmente Ele não errou ao te chamar. 2, levantar a tua mão, abrir a tua boca e falar, porque você já tem uma pregação dentro de você. Qual, pastor Rafael? Abre a tua boca e fala o que Ele fez com você no passado, porque se Ele teve poder de mudar a tua vida sem te lançar em rosto, você já tem uma mensagem dentro de você. Pastor, o que eu preciso fazer hoje? Você precisa começar. O nosso Deus, Ele é o único em toda a história que começa os seus maiores projetos de modo pequeno.
Esse é o padrão de Deus. Ele é o único em toda a história, em todas as culturas. Ele é o único Deus que começa os seus maiores projetos de modo pequeno. Sabe por que você não começou? Porque você quer algo grande. Sabe por que você não deslanchou como um pregador do Evangelho? E pregador do Evangelho não necessariamente é aquele que domina a Bíblia. Pregador do Evangelho é aquele que quando está de boca fechada ainda está pregando que Jesus é o Senhor. Pregador do Evangelho é aquele que carrega uma segunda roupa, uma segunda sandália. É aquele que carrega uma cesta básica. Pregador do Evangelho é aquele que visita o necessitado. Pregador do Evangelho é aquele que abraça quem não poderia ser abraçado. Eu já estou falando isso para vocês. Acredita nisso. A religião quer te dizer que o verdadeiro Evangelho é aquele que vem à igreja quarta e domingo, que vem na escola bíblica, que vem nos jovens, que rodopeia, sapateia e pega fogo. O verdadeiro evangélico, verdadeiro crente é aquele que anda com a sua mochila. Na sua mochila ele traz uma roupa para cobrir a nudez daquele que estava endemoniado. Ele carrega algo que pode mudar a vida das pessoas. É isso. Você pode, meu irmão, não dominar a Bíblia, como talvez eu domine, pastor Léo, pastora Márcia e os pastores aqui. Mas se você abrir a tua boca e falar do que Jesus fez com você, quem disse que você precisa de homilética, hermenêutica, exegese? Quem disse que você precisa disso? E quem disse que Deus precisa disso para fazer o seu reino? Quem disse que Deus precisa disso? É só você que dá essas desculpas para não se posicionar diante de Deus. O que Jesus faz com esse homem é o que Ele faz com você nessa noite. Ele está dizendo para você, hoje você precisa iniciar o que você deu stop na tua vida até agora. Hoje você precisa retomar o meu projeto, e meu projeto é você. Escuta aqui, ó. O endemoniado de Gadara, ele não foi batizado. O endemoniado de Gadara não recebeu o título de discípulo de Jesus. O endemoniado de Gadara não foi circuncidado. O endemoniado de Gadara não passou por um ritual religioso de aceitação. O endemoniado de Gadara não ouviu uma mensagem de João Batista. O endemoniado de Gadara nunca frequentou uma igreja, uma sinagoga. Mas ainda assim Jesus disse para ele: levanta, vai e fala que eu fiz grandes coisas na tua vida. O que ele está dizendo? Você é a mensagem. Eu preciso repetir isso para você, guarda isso no teu coração. Você é a mensagem de amor e de graça do Evangelho. Acredita que de fato Deus chamou você para isso? Como eu posso ressignificar a vida do outro? Com amor, com perdão, com graça. Se não for isso, não é Evangelho. Quando Jesus manda os demônios, permite que os demônios entrem nos porcos, e os porcos se precipitam e morrem, Jesus está dizendo, o Evangelho é um grande prejuízo. Pastor Rafael, você está louco? O Evangelho é um grande prejuízo. Para quem? Para o ganancioso, para o fraudulento, para o mentiroso, para o egoísta, para o individualista e para o religioso. Quando os porcos se precipitam, Jesus está dizendo para os religiosos de Jerusalém: vocês só fazem matar coisas importantes, achando que carregam o próprio Deus no coração. O que Jesus está dizendo para você hoje? Provoque esse prejuízo também, desse sistema, desse mundo ganancioso, nessa religiosidade vazia. Provoque um prejuízo no sistema desse mundo. Deus te chamou para provocar um grande prejuízo. Imagina agora esse homem abrindo a porta de casa. O cabelo estava meio zoado. Ele não foi na esteticista, não deu um tapa nos dentes. Então estava sem os centroavantes. Vamos pensar? Cheio de marcas. Mas não são marcas só de um passado de dor.
São sinais de alguém que teve uma segunda chance. Ele abre a porta. A família olha. É você. É isso que vai acontecer contigo. Eles vão olhar e vão dizer: é você. Cara, a primeira coisa que vai acontecer hoje, você vai trazer uma notícia de paz para a tua casa. 2, você vai viver algo maravilhoso, e esse algo maravilhoso vai ser o teu testemunho. 3, Jesus vai restaurar a tua vida por completo a partir de hoje. É isso que eu trago para você. Você não carrega mais um passado. Você tem um histórico de quem teve uma segunda chance. Fica de pé, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus.